Olá, tudo bom? Vamos falar sobre fatores atenuantes na esquizofrenia em mulheres. Por que em mulheres? Gente, geralmente a mulher portadora de esquizofrenia, ela sofre um pouco mais do que os homens. Por que isso? A menstruação. A menstruação, ela causa vários transtornos hormonais. Você que não tem esquizofrenia, mulher, não sei se já passou, mas deve já ter passado por uma TPM. E a gente não fica bem na TPM, né? A gente fica irritada, a gente sente cólicas, a gente fica agressiva, a gente chora. E existe um quadro bem maior que a gente não tem antes da TPM, mas que a gente começa a apresentar perto de menstruar, né? Que são alguns, eu já falei agora. Então, vocês imaginem a mulher portadora de esquizofrenia perto de menstruar e que tem a TPM. Então, todo o quadro que ela apresenta como portadora de esquizofrenia, alucinações, delírios, agressividade, irritabilidade, aumentam demais porque os hormônios estão afetando muito. Algumas mulheres não tiveram filhos e, portadoras de esquizofrenia não tiveram filhos. Isso também é um agravante, porque ela fica, o inconsciente dela traz o desejo de ter filhos, ela quer ter filhos. Geralmente elas querem ter filhos, elas querem namorar, casar, né? A mulher solteira, né, portadora de esquizofrenia. Muitas delas dizem assim: mas quando eu casar vai passar. Isso já vem de um quadro, né, de muitos anos atrás, que as pessoas falavam, os homens, né, aquela perspectiva do homem, que ele dizia assim: quando casar passa. Quando você tiver filhos, às vezes as nossas avós diziam: você está sentindo isso? Quando tiver filho, passa. Então vem essa ideia na mente da portadora de esquizofrenia de que ela precisa casar, ou ela precisa, né, ter filhos. E aí quando esses filhos não vêm, ou esse casamento não vem, sobrepõe-se a frustração. E aí vem mais irritabilidade, mais agressividade. Outro fator é o uso de drogas, né? Existem mulheres que, mesmo sabendo, né, conscientes da sua condição, elas procuram as drogas, maconha, opioides, enfim, cocaína, LSD, e usam essas drogas. O que acontece? Piora o quadro. Ela fica mais agressiva, mais violenta. A questão das drogas não é só com mulheres e homens. Eu estou aqui falando numa perspectiva de esquizofrenia na mulher, né? Então, vem a questão do casamento, dos filhos, de ter um companheiro, a questão da gravidez, a questão de que se eu casar e engravidar, o que eu tô sentindo vai passar, não é? Então, isso aí tudo vai agravando o quadro da esquizofrenia. Mas eu tô menstruada, eu fico mais irritada. Você imagina uma mulher que não é portadora de esquizofrenia e que tem um quadro de TPM muito sério. Você imagina uma portadora de esquizofrenia que tem esse quadro. Então, tudo que ela sente, delírios, alucinações, vai piorar muito, principalmente no que diz respeito à agressividade. Ela vai ficar muito agressiva, certo? Vai ficar, talvez, passeando entre polos, muito agressiva ou muito chorosa. Então, vai chorar, 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 chorar muito. Então, tudo isso precisa ser visto, porque a mulher que é portadora de esquizofrenia, ela precisa de um tratamento mais acuado. Você está sendo diferenciando homens e mulheres, eu não estou. Estou falando de uma questão orgânica, tá? Vamos deixar de mimimi e vamos falar da questão orgânica. O que eu estou falando é a questão orgânica da situação. Homens e mulheres são diferentes, sim, nessa situação especificamente, tá bom? Então, nada de questões, você precisa respeitar, homens e mulheres são iguais e tal. Vamos deixar isso em outra caixinha para outro momento.
Estamos falando aqui da questão orgânica da situação. Então, se você tem uma parenta que sua mãe, sua tia, sua irmã, sua filha, ela é portadora de esquizofrenia, esses sintomas podem se agravar devido a esses 3 fatores. E também existem outros fatores. Ela quer trabalhar fora, ela quer ser igual às outras pessoas, ela não consegue distinguir essa diferenciação. Ótimo. Se o médico diz que ela tem condição de trabalhar, joia, bota ela para trabalhar, ela tá gostando, ela tá feliz. Mas se não há condição, se a esquizofrenia dela está muito grave, os sintomas são muito graves, que a impossibilitam de ter uma vida social completa, ela pode apresentar tudo isso. O uso de drogas, ela vai querer usar drogas. Outra coisa, a medicação muitas vezes estimula a libido sexual, né? Então a mulher fica querendo ir para a rua, querendo transar, querendo ter relações sexuais, e isso pode prejudicar nela com relação a DSTs. Ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível, e isso também vai gerar transtornos. Ah, Silvia, mas ela não era assim, ela era tão tranquila quando ela não tomava medicação, mas agora ela tá tomando medicação, às vezes ela vai pra rua, ela quer transar, ela não quer saber, às vezes quer transar com o pai, com o filho, com parentes, né? Ou então ela vai pra rua e quer transar. Eu atendi um caso de uma mulher que dentro do ônibus, né, ela sentou do lado de um rapaz e ela foi lá e pegou no pênis do rapaz, segurou e apertou. Todo mundo no ônibus, ninguém entendeu nada, o rapaz se assustou e ela segurando lá, e ela não soltava. Até que um familiar dela, que também estava no ônibus, não tinha percebido a situação, quando percebeu, foi lá e explicou a situação. Ou seja, elas não têm consciência de que não pode fazer aquilo. Ela quer ir pronto. Há uma desorientação. Ela não entende o que é moralmente certo e o que é moralmente errado, ela não entende. Então ela quer aquilo, ela quer fazer sexo. O remédio estimulou a libido. Ela quer naquele momento, ela quer com qualquer pessoa. Ou ela quer casar, ou ela quer ter filhos. Na ilusão, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, de que quando tiver filhos, ou de quando casar, ou se começar a trabalhar, aquele quadro de esquizofrenia vai passar, ela vai ficar boa. Tá, Silvia, tu explicou tudo isso, realmente é difícil. Como é que a gente faz? Primeira coisa, essa pessoa tem que ser cuidada, gente. Ela precisa estar indo ao psiquiatra, tendo visitas regulares ao psiquiatra, consultas regulares e fazendo terapia com um bom psicólogo, que seja especializado na área de saúde mental. Nem todo psicólogo é, entendeu? E aí vai se cuidar. Mas existe a possibilidade dos surtos, mesmo ela sendo cuidada com psicólogo, psiquiatra, existe. E aí o familiar ele precisa estar preparado, principalmente emocionalmente, para lidar com essa situação. Então a esquizofrenia na mulher tem esses agravantes. Existe essa possibilidade de um quadro mais grave devido à condição dela na TPM, tá? Ou devido à condição dela, querendo ter algo que naquele momento ela não consegue ter, como filhos ou casamento, ou uma relação sexual naquele momento, não é? Então, existem esses fatores e precisam ser cuidados. Vamos ficar atento. Você que é familiar, Silvia, o que é que eu faço? Ah, você está percebendo esses comportamentos? Ela já está sendo... O seu parente portador de esquizofrenia, essa sua parente portadora de esquizofrenia, ela já está sendo acompanhada pelo médico, vai ao médico e relata isso, leva ela, que aí o médico, se for a medicação, o médico vai ajustar a medicação. Se não for a medicação, ele vai conversar com você, vai lhe encaminhar ao psicólogo e o psicólogo fará as orientações necessárias. Agora, nada é passe de mágica. Tá? Existem pessoas que apresentaram sintomas horríveis. Ah, mas quando ela está menstruada, ela vira uma pessoa tão difícil, tão problemática. Ela é portadora de esquizofrenia, mas ela é uma pessoa calma, tranquila. Mas quando ela menstrua, quando ela está perto de menstruar, ela vira outra pessoa. Ela fica agressiva, ela fica delirante demais. Quando
é um quadro que não apresenta tantos delírios. Na TPM, os delírios aumentam, as alucinações aumentam, a libido aumenta na TPM, e aí essa pessoa fica completamente querendo ter relações sexuais com tudo, se masturbando na frente de outras pessoas, né? Enfim, vai procurar um médico para receber as orientações necessárias daquele quadro. Silvia, tu não pode me dizer o que fazer? Já estou dizendo agora. Agora, cada caso é um caso. Você não pode substituir a visita ao seu médico psiquiatra por um vídeo no YouTube. Você não pode substituir a consulta psicológica por um vídeo do YouTube. É isso. Um grande abraço.